Fala, rapaziada, boa sexta-feira a todo mundo, na hashtag sextou aí agora. Final de semana, vulgo amanhã, já começa o Brasileirão e que saudade que eu tava do Brasileirão, né? Que saudade que eu tava de jogar a Série A, o Leão voltou, rapaziada. Bem, amanhã tem Sport São Paulo, melhor dizendo, né? São Paulo e Sport lá no Morumbis, jogo dificílimo que abre aí o Campeonato Brasileiro da Série A, tanto pro Sport quanto pro São Paulo. Vamos ver o retrospecto aí do Sport jogando na Série A, né? Nos seus primeiros jogos, como que foi a estreia do Leão na Série A. E também saiu um ranking ali do GE, qual time que deve brigar para o quê, qual time que deve correr o risco de cair, quem deve ser o título a campeão brasileiro. A gente vai passar para isso aqui no vídeo de hoje. Lembrando que amanhã tem pré-jogo e também vai ter um pós-jogo muito bom aí, né? Graças a Deus o Sport tá na Série A de novo, rapaziada. Mas enfim, antes da gente começar, meu irmão, like, se inscreva no vídeo, ative o sininho de notificações para que vocês fiquem por dentro de tudo, ainda mais agora que o Brasileirão voltou, né? Sabemos que o Sport não tá mais na Copa do Brasil, foi eliminado, a gente já desceu a lenha, já largou o aço aí na diretoria, na comissão técnica, nos jogadores, a gente já falou sobre isso, né? Desculpa o barulho de fundo, tá tendo obra aqui perto. Mas enfim, o Sport tá jogando ainda a Copa do Nordeste, vacilou no último jogo contra o Altos, poderia ter saído, né, como líder do grupo A, poderia enfrentar adversários em teses mais fáceis. O Sport deve enfrentar o Ceará ou o CSA, pelo menos essa é a minha projeção para a próxima fase aí, né, que é jogo único, inclusive. Mas, enfim, vamos falar aqui do Brasileirão, tá, rapaziada? É o seguinte, saiu aqui, primeiro vamos passar aqui para as estreias do Sport, né, na era pontos corridos. Claramente a gente não vai trazer tudo, vamos trazer desde 2007 aí. Bem, 2007 o Sport jogou a Série A, né, e ficou na Série A para 2008, mas o Sport iniciou com o pé direito demais. Venceu o Santos por 4-1, tá? E acabou permanecendo para 2008. Em 2008, o Sport começa a Série A perdendo para o Botafogo, né? 2-0 ali para o Botafogo, mas o Sport ainda ficou na Série A para 2009. Em 2009, o Sport empata o jogo contra o Grêmio Barueri, né? Por 1-1 e acaba caindo para a Série B em 2010. Aí passa 2010, 2011 na Série B e volta em 2012. Em 2012 o Sport começa a Série A empatando em 1-1 com o Flamengo, mas aquele fatídico ano acaba caindo de novo aí para a Série B. Fica em 2013 a Série B, volta em 2014. Em 2014 o Sport iniciou a Série B jogando contra o Santos novamente, mas lá na Vila, né, o Sport acabou empatando aí em 1-1, ficando para a Série A. 2015, o Sport continua na Série A, né, com uma campanha até muito boa. Acho que foi a melhor campanha da equipe do Sport aí, todo mundo já sabe disso, né? Por pouco não conseguimos um vice-campeonato ali. O Sport era candidato a vice-campeão aí nesse ano de 2015. Não é nenhuma loucura falar isso. O Sport foi garfado em vários momentos. Acredito que até em 2015 teve aquele placar maluco, né, de 3-3 com o Corinthians lá na Neoquímica Arena. O Sport tinha condições demais de sair vencedor daquele confronto. Enfim, teve erro de arbitragem, mas enfim, acho que o Sport era candidato sim a vice, o vice-líder, né, a segunda colocação aí na Série A em 2015. Mas enfim, o Sport iniciou essa Série A ganhando da equipe do Figueirense. Em 2016 o Sport começa contra o Flamengo, acaba perdendo de 1-0 e também fica na Série A. 2017 o Sport toma uma goleada da Ponte Preta, 4-0, e ficou também ainda na Série A. Em 2018 foi quando foi tudo ladeira abaixo, né? O Sport basicamente ali em 2018 deu tudo errado para o Leão e o Leão acabou caindo para a Série B em 2019. 2019 foi vice-campeão da Série B, não conseguiu o título por pouco, né? O Bragantino acabou subindo campeão, aquele Sport de Guto Ferreira, né, que conseguiu ali o acesso novamente em 2019. 2020 o Sport inicia a Série A de forma muito boa até, vencendo a equipe do Ceará, ficou para a Série A ainda em 2021, acaba empatando com o Internacional no jogo de estreia, né, e caiu para a Série B. 2022, 2023 e 2024 na Série B
E 2025 agora nós iremos enfrentar o São Paulo no primeiro jogo da Série A. Dito tudo isso, vamos passar aqui para a avaliação do público, né? Quem que deve ser o campeão, quem que pode surpreender. O público fez essa avaliação aqui, a gente já vai passar para a nossa avaliação e a avaliação do GE também. Gente, candidato ao título, os times mais votados foram Flamengo e Palmeiras. Não discordo disso aqui, tá? A gente sabe da força do Flamengo, sabe da força do Palmeiras. E eu poderia ainda incluir aqui o Corinthians, tá? Acho que o Corinthians, inclusive, está na frente do Botafogo ainda, de um time que pode surpreender e quem sabe aí buscar o título também. Depois do jogaço que eu assisti ontem, o Corinthians jogou muito, né? Com -2 em campo, inclusive, ainda conseguiu segurar o Palmeiras, conseguiu ser campeão aí do Campeonato Paulista, né? Mas enfim, pode surpreender. A avaliação do público aqui é Botafogo, Corinthians, São Paulo, Atlético Mineiro e Internacional. Acho que não foge muito disso. Candidatos a coadjuvante: Bahia, Fluminense, Santos, Cruzeiro, Grêmio e Fortaleza. E aqui vai um ponto de atenção. Eu tiraria o candidato a coadjuvante do Bahia e colocaria no pode surpreender. Acho que o Bahia está uma prateleira acima do Fluminense, do Santos, do Cruzeiro, do próprio Grêmio e do Fortaleza. Porque o Fortaleza, com essa bolinha que está jogando aí, é risco de Z4, tá? É risco de Z4. Fortaleza tem um bom time, a gente sabe. Só que tem um problema, não joga nada e também o elenco do Fortaleza já está muito engessado. É um elenco com a idade muito avançada já, né? A média de idade, se você for ver, dos jogadores do Fortaleza já é muito mais alto do que a média de idade dos jogadores dos outros times, beleza? Risco de Z4 aqui, a galera avaliou como Mirassol, Vasco, Bragantino, Juventude, Vitória, Sport e Ceará. E aqui para mim também não tem muito o que mudar não. Se a gente fosse ultra clubista, a gente poderia colocar o Sport ali junto com o Vasco num candidato a coadjuvante, mas eu não acho que isso vai acontecer de verdade. A depender se o Sport começar a jogar muito bem, a depender de como o Sport vai se comportar contra os outros times da Série A, aí a gente pode ajustar essa análise nossa aqui um pouco para cima, tá? A minha ideia é que o Sport faça de 48 a 50 pontos. Essa é a minha projeção para a Série A. Eu sei que vou fazer um vídeo depois sobre isso. Talvez amanhã eu solte um vídeo aí sobre a tier list, né? Quanto que o Sport deve fazer, as projeções do Sport, do Ceará, do Vitória, enfim. Mas eu acho que o Sport faz de 48 a 50 pontos. Claro, tem que voltar a jogar bola. Tem que começar a colocar esses caras para jogarem. O Rivera, o Carlos Alberto, o Lucas Lima precisam começar a jogar muito mais bola. O Pablo lá na frente, os nossos pontas, o Barleta, o Lobato, o Gustavo Maia precisam começar a se encaixar. E se o Pepa não conseguir isso aí, não pode demorar. Tem que colocar para fora aí, contratar alguém, porque essa Série A para o Sport é importantíssima, beleza? Mas enfim, vamos lá. Vamos passar aqui para a nossa avaliação, tá? Vamos ver logo aqui a avaliação dos times, né? Do GE, né? A gente vai passar para a nossa avaliação. Flamengo e Palmeiras, né? O Flamengo hoje tem um melhor elenco, tem um momento muito bom. As finanças do Flamengo também estão lá em cima, mas o retrospecto está muito bom. O fator casa também. A gente não vai passar todo mundo aqui, mas o Palmeiras vem hoje, né? O GL projeta assim, que se hoje acabasse o campeonato, acabaria assim, tá? Hoje a análise do GE é assim. Então, Flamengo em primeiro, Palmeiras em segundo, Internacional em terceiro, Atlético Mineiro em quarto, Botafogo em quinto, Corinthians em sexto. Aí aqui eu já mudo, tá? Aqui eu acho que o Corinthians terminaria na frente do Atlético Mineiro. Então o Corinthians terminaria ali em quarto colocado. Essa é a minha projeção, fechou? Atlético Mineiro, Botafogo, né? São Paulo e Bahia. Acho que o Bahia, inclusive, passa o São Paulo aí. Tem chances de brigar ali por um G6, tá? Acho que o Bahia tem sim essa chance aí, tem time, tem, enfim, elenco aí para brigar por isso. Cruzeiro, Fluminense, Fortaleza, Grêmio. Aí eu já mudaria aqui também. Acho que o Fortaleza hoje joga menos bola do que o Grêmio. Vive um péssimo momento, inclusive. E acho que o Fortaleza, inclusive, está pau a pau ali com o Santos, tá? Então, eu subiria o Grêmio de prateleira e colocaria o Fortaleza e o Santos brigando ponto a ponto ali por esse meio de tabela. E aí depois vem Vasco, Bragantino, Sport, Ceará, Vitória, Juventude e Mirassol.
E eu só trocaria uma coisa aqui. Eu acho que o fator Série A do ano passado do Vitória pesa mais do que o Ceará. O GE, por mais que tenha colocado ambos com 28 pontos aqui, né? Pontos de ranking ali. Acho que o Vitória tem essa preferência na frente do Ceará. Então, eu ficaria com Mirassol, Juventude, Ceará e Vitória, brigando ponto a ponto, junto com o Bragantino e o Sport, para não cair. Tá? Então, assim, hoje a briga para não cair seriam entre esses 6 clubes aí: Bragantino, Sport, Vitória, Ceará, Juventude e Mirassol. Acho que o Bragantino, Vitória e Sport são os times que podem brigar muito mais forte para não cair. Isso é uma projeção minha, tá, rapaziada? Então vamos lá. Vamos passar para a nossa projeção aqui. Candidato ao título, não tem muito o que falar, né? Os candidatos aos títulos aqui da Série A são Flamengo, Palmeiras, na minha visão, tá? E também acho que, inclusive, o Corinthians pode surpreender, mas beleza. A quem pode surpreender, a gente pode colocar sim, sem sombra de dúvidas nenhuma, o Corinthians, o Botafogo, o Atlético Mineiro, tá? Acho que seriam esses 3 aqui. E até o Internacional também, tá? E até o Internacional, inclusive o Internacional vem antes desses aqui. Ficaria mais ou menos assim. Corinthians, Internacional, Botafogo e Atlético Mineiro. Seria isso para mim, tá? Deixa eu ver aqui, realmente. Acho que o Bahia entra na frente do São Paulo nessa competição aqui, do candidato a coadjuvante. Depois viria o São Paulo. Depois viria o Grêmio, o Fluminense, o Cruzeiro. E é isso, tá? É isso. O risco de Z4. Acho que a gente pode até colocar o Fortaleza aqui também, né? Pode botar até o Fortaleza aqui. Mas enfim. O risco de Z4. O Santos também, perdão. Esqueci do Santos. O risco de Z4 seria entre esses clubes, né, restantes. Acho que o Bragantino. Perdão. O Bragantino. Não, Bragantino não. O Vasco, Bragantino. Depois correria por fora ali Vitória e Sport. Poderia pôr o Ceará, o Juventude e o Mirassol. Então, seria mais ou menos isso, tá? Mais ou menos isso. Os meus candidatos ao título seria Flamengo e Palmeiras. Corinthians, Internacional, Botafogo e Atlético Mineiro podem surpreender. E aqui eu acho que eu vou até fazer o seguinte, tá, rapaziada? Vou até fazer o seguinte aqui, ó. Vou colocar o Bahia nessa prateleira acima aqui, tá? Pronto. Candidato a coadjuvante: São Paulo, Grêmio, Fluminense, Cruzeiro, Fortaleza e Santos. São Paulo, pelo elenco que tem, vamos colocar o São Paulo aqui em cima também. Né? São Paulo na frente. Porque o São... Mas beleza. Vamos colocar o Bahia e o São Paulo aqui. Bahia não tá indo, não sei porquê. Bahia e São Paulo. Pronto. Então tá aí. Candidato ao título: Flamengo e Palmeiras. Corinthians, Internacional, Botafogo, Atlético Mineiro, Bahia e São Paulo podem surpreender. Candidato a coadjuvante: Grêmio, Fluminense, Cruzeiro, Fortaleza e Santos. Esses Fortaleza e Santos eu desconfio demais, tá? Desconfio demais. E risco de Z4 aí: Vasco, Bragantino, Sport e Vitória. Ambos hoje para mim tá no mesmo patamar. Ceará, Juventude e Mirassol, tá? Quero saber de vocês, é mais ou menos isso aí ou não, tá? Vale lembrar que o jogo do Sport, vou até trazer aqui para vocês, começa, o Brasileirão começa, né, no sábado agora, vão ter vários jogos, vou trazer aqui para vocês. O jogo de abertura do campeonato, né, Brasileirão, tanto para o São Paulo quanto para o Sport, e de modo geral, São Paulo Sport, às 6h30 da tarde. Vão ter outros jogos também às 6h30, como Cruzeiro e Mirassol, Grêmio, Atlético Mineiro, Fortaleza e Fluminense, e Juventude e Vitória. Vitória que, em tese, vai ter um primeiro turno, né, junto com o Ceará ali bem mais tranquilo. O segundo turno do Sport já é mais tranquilo do que todos, então é importante que o Vitória e o Ceará, que almejam ficar na Série A para 2026, comecem com o pé direito. O Vitória tem um primeiro jogo bem mais tranquilo do que o Sport, tem um primeiro jogo bem mais tranquilo do que o Mirassol, do que os outros times que brigam ali para cair de fato, para não cair, né, de fato ali. O próprio Bragantino, que vai pegar um confronto direto ali com o Ceará, o Vasco, que
pela tier list ali vai enfrentar o Santos, então o Vitória vai ter um confronto um pouco mais acessível, que é o Juventude, tá? E precisa pontuar. O Sport vai pegar uma pedreira, irmão. Nas 5 primeiras rodadas São Paulo Sport, o Sport enfrenta o Palmeiras em casa, depois enfrenta o Vasco fora, depois enfrenta o Bragantino em casa e depois vai para fora enfrentar o Corinthians. Então esses primeiros 5 jogos do Sport aí é coisa de maluco, tá? Quero saber de você qual a sua projeção de pontos para o Sport nessa Série A. Amanhã a gente vai fazer a projeção mais detalhada. Hoje realmente foi ali quem pode brigar pelo título, quem deve cair para a Série B, quem vai brigar ali para ser um coadjuvante, né? Uma vaga na pré-Libertadores, na Sul-Americana, enfim. Quero saber de vocês a sua opinião. Coincide ou não com a sua opinião? Deixa aí nos comentários. E amanhã tem Sport Clube do Recife na Série A. Um abraço para vocês e até mais. Fui!